Manifesto da Arquitetura Dita. É a exclamação do fazer arquitetônico em sua diversidade de sentidos, na tentativa do encontro libertário da apropriação de si. É o assumir para não sumir, fazendo da culpa utensílio ultrapassado, dando protagonismo aos que queiram ser responsáveis pelos rumos a seguir, rumos da própria arquitetura. Para isso, há que responder por si, reinventar-se com o que dispõe o momento. E por agora, coragem já é o suficiente para olhar adentro de suas casas. E é desta forma que expresso meus anseios mais profundos, sobre tudo aquilo que vivi durante toda essa caminhada arquitetônica até o agora. Revisito os questionamentos silenciados, os retomo de maneira a validá-los como próprios, sabendo que ressoam inúmeros outros questionamentos não meus, nossos. Assim enxergo manifestar, gritar a todos os cantos, que seja do mundo ou aos cantos de mim, mas que seja gritado, que se some a outros gritos necessários por libertação. Libertação essa, desejada e almejada pela própria história. Utópica? Inalcançável? Não sei, porém sinto necessário partir, caminhar pelo pouco conhecido, experimentando as novas sensações, frutos da decisão de ir. A linguagem torna-se ingrediente fundamental para seguir viagem, podendo ser compreendida como qualquer forma de comunicação, corporal, oral e o próprio silêncio. São processos contínuos de construções coletivas do que é a vida. É retomada de maneira expressiva como forma de honrar aquelas que contaram e contam as histórias que nos fazem saber de nós e de onde viemos, para que aí saibamos para onde ir. Logo assim, me descrevo, homem branco de classe média, alcançada pela questão econômica da coisa, e não a cultural. Machista, racista, formado pela educação colonizadora que nos rapta do que poderíamos ser. Apresento-me de forma a mostrar as palmas das mãos abertas, demonstrando assim a perspectiva da narrativa dessas histórias que contarei. Porém, também carrego comigo os sonhos, as utopias e as companhias que se agregam ao manifesto do caminho. Contudo, proponho-me a entrega nesse ensaio, relatando de maneira humanizada processos que nos levam à construção infinita de nós mesmos, tanto quanto os espaços em que habitamos, permanentemente em construção. Aqui, faço relatado o processo de uma assessoria técnica direta, em que, na tentativa de ser justa, os sujeitos presentes nesse processo tenham voz, afetos e opressões a serem percebidas, ouvidas e traduzidas, a partir de um fazer arquitetônico, na construção coletiva de uma habitação. As histórias contidas aqui compõem o prumo a seguir, de um diário a ser escrito. Elas chegam de maneira a preencher as angústias desajustadas que sentimos durante o processo. Aviso, elas vêm de maneira desalinhada com qualquer explicação metodológica, porque são assim que elas florescem. Porém, garanto que o que há de contribuição teóricas nelas é de incontável saber. Assim as reconheço. Nós estamos aqui reunidos agora para poder contar nossa história daqui da nossa casa para você. Nós estávamos morando a 5 quilômetros, não, a 8 quilômetros daqui antes, né, de vir para cá. E a gente procurando um terreno para a gente poder comprar e construir, né? Aí nós pegamos e fomos num bairro onde que está sendo um bairro, um loteamento tudo novo. Nós fomos lá, né? E lá gostamos de um tal, mas só que ia até caber no nosso bolso o financiamento, mas com o IGPM que aumenta todo ano, nós fomos e não concluímos não. Aí eu fui e liguei para um amigo meu que é policial, perguntei para ele como que era esse bairro aqui, se ele conhecia, na verdade não esse bairro que eu estava olhando o loteamento,
se ele conhecia, como é que era lá. E ele foi me falou, tal, lá tá tendo muita, né, construtora e tal, mas que o bairro lá tinha um pessoal lá que costuma entrar na casa das pessoas e saquear. Aí eu falei, não, pra mim não serve. Ele falou, por quê? Eu falei, não, eu tava dando terreno aqui e tal, e eu tava querendo comprar. Só, irmão, eu tenho um terreno no bairro tal ali. Se você quiser encontrar comigo pra você poder ir lá dar uma olhada e tal, eu vou lá com você, te mostro, sem compromisso e tal. E você tá pensando em comprar como? Financiado, à vista? Só, eu tava pensando em comprar financiado e tal. Eu falei, não, beleza, a gente vê lá e tal. Beleza, combinei com ele, vim cá, me mostrou o terreno. Gostamos muito do terreno e tal. E fechamos com ele, né? Ele fez financiamento direto com ele para mim. A gente perguntou aqui em questão do rio, aqui no fundo e tal. Ele só tinha dado um histórico de alagamento, que foi em 97, quando foram abertas as comportas da Lagoa da Pampulha. E depois disso não teve mais. Ok, tal. Então nós pegamos e compramos o terreno com ele, financiamos diretamente com ele. Beleza, tá aí tranquilo. Aí eu tinha um lote em Mateus Leme, eu negociei esse lote, né? E essa negociação que eu fiz nesse lote em Mateus Leme, eu iniciei as obras aqui. Aí de início eu mesmo comecei a querer mexer e tal, mas aí uma amiga nossa, ela nos indicou essa arquiteta que fez o projeto da casa deles para eles. Nós vimos deles, nós gostamos muito, aí fomos atrás dela. Ela se prontificou, veio aqui, olhou direitinho e tal, e fez pra gente. Aí no que ela fez, a gente escolheu um jeito, ela falou que não podia ser do jeito que a gente escolheu, que tinha que ter isso, tinha que ter não sei aquilo, que ppp, e nos mostrou o que ela fez que daria para poder ser feito. Questão do projeto, quando ela entregou a gente o projeto, a princípio, desenho assim no 3D e tudo assim, já tudo decorado e tal. Quando eu peguei e olhei, tava bom, tava bonito, tava agradável. Apesar de eu ter visto algumas coisas, principalmente as portas dos quartos, saindo pra sala, eu achei, tipo assim, nossa, e quando a gente tiver, por exemplo, às vezes se tiver um segundo filho, às vezes a televisão pode tá um pouco alto, ele pode chorar, entendeu? Pode incomodar. Às vezes você tem uma visita, você quer assistir um filme até mais tarde, às vezes a televisão pode incomodar. Pensei em várias coisas, mas não questionei naquele momento, não. Questionei depois com o Luiz e tudo. Conforme as paredes aqui de casa foram ficando prontas, eu fui percebendo que não era aquilo que eu queria. Eu ainda falei com ele várias vezes. As paredes estavam pela metade, assim, na altura da janela. E eu questionei pra ele, falei, Luiz, não é isso que eu quero, não tá ficando bom, os tamanhos dos quartos não tá bom, acho que às vezes tá comprido demais essa casa e não tá tão harmônica. Mas o Luiz falou, mas vamos fazer assim, vamos seguir, depois a gente vê. Não gostando muito, mas a gente pegou assim, eu tenho que fazer nesse terreno é isso. Não tem como fazer mais. Então pegamos e fizemos quase de acordo com o que estava lá. Fizemos algumas modificações. Aí então não estávamos muito satisfeitos com o que tinha sido feito. Aí foi então que, né, eu descobri que você estava estudando arquitetura. Aí foi que a gente começou, fui lá na sua casa, te peguei, você veio aqui, olhou pra gente e tal, viu a casa tava muito úmida e tal, que a gente questionou com você a questão de mofo e tal. E, e aí nós fomos seguindo, né? Aí até que então, depois daquela vez que você veio, você levou o nosso projeto, falou que ia estudar ele e ver algumas modificações pra gente. Você nos deu a ideia de fazer algumas mudanças e tal, mas a gente ficou esperando ver a questão de um desenho, né? Pra gente poder ver como é que ia ficar e tal. Mas aí veio a enchente, né? Em janeiro desse ano, veio a enchente.
foi onde nós perdemos tudo que tínhamos, né, aqui nessa enchente. Daí, você soube dessa enchente, você veio aqui, né? Olhou direitinho aqui a questão, nos explicou a área geográfica aqui do bairro, né? Questão de enchente. Aí você veio até a gente com a intenção de fazer o seu projeto baseado na nossa casa, a gente achou até muito legal. E a gente topou a ideia. Aí você foi nos orientando, ver como que seria melhor, né? Talvez uma posição de janela, ou isso, aquilo, isso tem sido muito bom. E nada, assim, até agora não teve nenhum desenho, né? Aí foi que nós juntamente decidimos a fazer um segundo andar na casa. E além do segundo andar, você nos deu ideia para entrar um pouco mais de luz na casa, para entrar um pouco mais de ar, aquela coisa. Você foi nos sugerindo umas modificações sem fazer qualquer desenho nenhum, algum. A primeira coisa que você deu a ideia foi a questão da abertura da área de serviço, né, para clarear aqui os quartos, porque o quarto que hoje é sala, ele era muito escuro, tava muito mofo lá. E o quarto da minha menina também tava começando a dar muito mofo e era escuro também. Então você pegou e foi dando essas ideias, né? A ideia de estar. A primeira coisa é a abertura da área de serviço para entrar luz, entrar vento, para poder realmente não ficar essa área molhada para diminuir esse mofo. Aí aqui onde que tinha o quarto, eu desmanchei esse quarto. Eu fiz de sala, né? Na verdade eu não tinha sala, eu tinha um corredor bem largo. E aí a questão da sala, conforme eu tinha te falado, você também falou que a ideia era boa, que você também faria da mesma forma, porque a sala ela tem que ser uma ilha, né, que dá acesso para todos os cômodos. Você não tem que passar, porque ali nós estávamos passando por dentro da sala, né? E então não era uma sala, era um corredor. E assim, aquela abertura também, você me perguntou, Natália, você consegue visualizar a sua sala, seu corredor? Eu falei que não. Mas se você quer visualizar, eu falei, seria interessante, porque às vezes eu tô lá na cozinha com o menino pequeno, às vezes eu quero saber o que ela tá fazendo, tem que dar a volta para vir. Então foi aí que surgiu a ideia da abertura da, da cozinha para a sala, que foi muito legal, muito bacana essa abertura, ficou muito bom. Bom dia, Matheus. Aí pra você ver. A luz entrando na casa. Agora
O sol deu uma escondida, que já são 8 horas. Mas mais cedo ele entra todo aqui pra dentro de casa. Mas dá pra você ver, ó. Claridade entrando aqui dentro. Vai pra você ver lá. Bastante luz, né? No banheiro. Gostamos muito das suas ideias que você nos deu, muito prática, além de prática também, com custo muito baixo também. E aí foi acontecendo as coisas, né? E aí a gente foi fazendo. E assim, hoje eu posso te dizer que a minha casa, hoje, a minha cozinha, a minha sala, o ambiente que a gente está vivendo já está mais aconchegante. E aí depois veio a escada, nesse dia você até veio, ajudou, né? No início da obra da escada, que foi muito bom, que aí você pôde acompanhar, vocês puderam ir vendo, né? Algumas dúvidas você foi tirando, foi conversando com o pedreiro e tal. E, e agora a gente está querendo dar continuidade para ver se finaliza, né? Aí você veio aqui, nos auxiliou também a questão do segundo piso e tal. E onde que nós estamos também, né, realizando essa obra, né? Graças a Deus, Deus está nos dando a condição de fazer esse segundo piso. E aí agora a gente até ficou de fazer um desenho para a gente ver como que ficaria mais ou menos o segundo piso, aonde ficaria as janelas, onde ficaria as coisas. E a ideia de fazer o segundo piso surgiu por um medo que eu tinha, que eu tenho, né, ainda, de, sei lá, de um possível acontecimento, de uma possível enchente, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, assim, foi muito bom poder descobrir também, perceber, né? E aí, aos poucos, descobrindo coisas que dentro de casa mesmo a gente às vezes não sabia, ou a gente sabia, mas a gente não expõe para fora. E o teatro do oprimido foi muito importante para isso, a gente poder ter e conhecendo mais um ao outro, vendo a realidade um do outro. Então vamos, ó, descer o pescoço. Aí, ó, a mão, ó, o braço como que tá molenga, ó. Todo mundo tá molenga com o braço, ó, igual um pêndulo. E vai descendo e sentindo cada vértebra dobrando. E vai tentando chegar lá no pé. Só que eu, por exemplo, eu não consigo. Eu vou chegar no meu máximo, confortável, não precisa forçar. Aqui não é quem chega mais ou chega menos. E aí balança o braço pra ver se a roupa tá pendurada no varal. Isso. Aí, Sarinha. Ó, tá pendurou no varal? Vamos andando, olhando no olho, sempre no olho. Aí, ó, agora, esse é o ritmo, ó. Aí, Sarinha, você vai andar escutando a palma. E se eu aumentar, ó, aumenta também a velocidade de andar. Ó, 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 ó. Tem que seguir a velocidade. Segue a velocidade? Devagar. Continua. Vão se formar duplas. E um dos atores vai pôr a mão a poucos centímetros do rosto do outro ator que está fazendo a dupla. E ele vai ser o hipnotizado, devendo manter o rosto sempre à mesma distância da mão do hipnotizador. O hipnotizador vai iniciar uma série de movimentos com a mão, para cima, para baixo, fazendo com que um companheiro faça com o corpo todas as contorções possíveis, a fim de manter a mesma distância do rosto com a mão. A mão hipnotizadora pode mudar, para fazer, por exemplo, com que o ator hipnotizado seja forçado a passar por entre as pernas do hipnotizador.
E como Mas foi foi- conduzir? Eu não sei, é uma sensação estranha, sabe? Que tipo, é algo que eu nunca tive, né? Tipo assim, vamos dizer assim, você nunca conduziu nada, nunca conduziu ninguém. Claro, a gente conduz que dá a gente, mas você conduzir uma outra pessoa é como se você estivesse conduzindo um cego, entendeu? É uma responsabilidade que você tem. Uau. Entendeu? É algo que é uma responsabilidade. Então, qualquer movimento errado que você fizer, na minha opinião, você pode machucar uma pessoa, por exemplo. Ou também conduzir ela para um caminho melhor, diferente, ali tem um obstáculo. Então, quer dizer, você vai mostrando a pessoa o que tem ao longo do caminho. Então, quer dizer, você está sendo guia da pessoa. Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Você tem que ter essa consciência. E ser conduzido? Eu acho que, bom, pra mim, o ser conduzido foi a mesma coisa, me trouxe a lembrança de como já fui conduzido no meu local de trabalho por fulano, por ciclano, por um patrão, por isso, por aquilo, entendeu? Então, tipo assim, uns conduziram, foram ótimos patrões, conduziram de uma maneira excelente, que foi o caso do Tião, já o carro do filho dele de uma forma tão mesquinha e ridícula e egoísta. E aí você vai vendo, e aí você pode ser conduzido ali, mas também você foi conduzido pelo seu pai. Uma hora seu pai era muito atencioso, outra hora, tipo, sabe, igual no meu caso mesmo, eu fui percebendo assim, como que a condução, às vezes, ela te leva para um caminho ou para outro, né? Então eu fui vendo assim, como que a minha mãe conduziu mal nesse percurso, esse caminho. Tá, aqui não vem ao caso, talvez falta de sabedoria, falta de ensinamento, por não ter o que dá, entre o que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então eu vejo muito nisso, sabe? Eu vou percebendo que ser conduzido é pelas pequenas coisas. Igual, por exemplo, às vezes também eu sou conduzido pelo Luiz como esposa, mas também às vezes eu conduzo ele a algo. Então eu vejo tanto ser ou conduzir é uma responsabilidade muito grande. E isso vai estar em todos os momentos, em qualquer circunstância, dependendo da forma que a gente olha. Bom, é o que eu acho. Esse jogo também é em dupla. Um parceiro será o guiado e o outro será o guia. Os guias, eles vão emitir alguns sons combinados entre a dupla, enquanto os guiados escutam com atenção e de olhos fechados. Então, os guiados protegem seus cotovelos e seguem seus guias. Os guiados devem seguir os sons até que o guia pare. Quando o guia parar de emitir o som, o guiado também tem que parar. O guia é responsável pela segurança do parceiro e deve parar de fazer seu som se o seu guiado estiver prestes a esbarrar em outro ou a bater em um objeto, por exemplo. O guia deve mudar constantemente de posição, mas sempre olhando seu guiado. Se o guiado for atento, se seguir com facilidade, o guia há de manter-se o mais longe possível, tendo sua voz quase inaudível. O guiado deve se concentrar somente no som de seu guia, mesmo quando a seu lado há vários outros, por exemplo. O exercício tem como objetivo despertar e estimular a função seletiva da audição. E aí? Eu acho que Eu acho impressionante. Realmente, gosto de sentir tendo o olho fechado, pelo som você consegue distinguir onde você tem que ir. E parece que o vidante quando a gente tá de olho fechado fica bem aguçado, né? Eu consigo perceber, parece que é como se você estivesse vendo com os ouvidos mesmo. Você consegue ir vendo onde que tá, você faz um som, você vê que tá pra lá, você vê quando tá pra lá, você vê quando tá pra lá. Então, assim, é como se você estivesse vendo, mas assim, com os ouvidos mesmo, sabe? Você consegue ver onde que o som tá saindo, pra onde ele vai. Este jogo é em grupo. Um primeiro ator, ele vai imaginar um lugar e vai reagir através desse lugar com o corpo, sendo que ele não pode falar hora alguma que lugar é esse. Os outros atores vão reparar em seu movimento e vão interpretar que lugar é esse que ele está. E, logo após, eles vão entrar em cena, reagindo também a este espaço que eles imaginam estar também. No final, todos se sentarão e compararão suas viagens para onde cada um foi através da interpretação dos movimentos sobre aquele lugar. O exercício tem como objetivo principal desconstruir o espaço imediato que é visível. O que era esse campo? Um campo imaginário. De? Futebol.
E por que vocês não podiam pisar em todos os azulejos? Eu não acho que é de futebol, eu acho que é tipo um dominó, alguma coisa que poderia cair, né? Não Então poderia. podia cair. Poderia. E onde que você ia cair? Nhau, cai! Esse jogo pode ser em grupo ou em dupla. Um primeiro ator terá que lembrar de toda a sua rotina. E como numa espécie de um corredor a ser caminhado, cada passo que ele der nesse corredor, ele terá que gesticular com o corpo uma ação da sua rotina, desde o acordar ao dormir. O ator que não está jogando, ele terá que prestar atenção e decorar e memorizar os movimentos da rotina desse outro ator que está representando. Sendo que, no final da representação, esse outro ator que não estava em cena, ele entrará em cena e repetirá toda a rotina do ator que começou o jogo. E depois que o segundo ator repetiu a rotina do primeiro ator, eles inverterão os papéis. E aí, o que vocês têm a dizer? Eu tenho que dizer que a Natália realmente ela seguiu direitinho a minha rotina, né? Só em um ponto que ela não conseguiu fazer igual. Agora eu errei tudo dela. Minha cabeça é fraca. Por mais que eu preste atenção no que tá fazendo, eu vi que ela começou a fazer isso, começou a fazer aquilo, tal. Aí na hora que eu presto atenção, na hora de executar, ela acaba fazendo tudo ao contrário. E você? A rotina dele eu já sei de cor, então assim. Mas, assim, não é menos nem nada, mas assim, é interessante, né? Poder perceber a rotina dele, que é algo que que eu já conheço, mas que às vezes a gente no dia a dia não dá aquela importância, não percebe. E assim, também aí olhando a rotina dele e vendo a minha, assim, nossa, como que eu faço mais coisa, né? Nesse jogo, os atores viajarão todo o mundo. Eles vão percorrer o espaço que eles estão presentes, reparando pelas gretas, pela cor, por toda a espacialidade e a textura, o que eles ouvem. E cada lugar específico será um país. Cada quina, cada esquina será um país totalmente diferente do outro. E para descrever essa viagem, eles só poderão falar uma cor e um sentimento para cada país que eles visitaram. Bom, cozinha cor branca, o sentimento é a união. Aqui na sala a cor é creme e o sentimento é o descanso. No banheiro a cor é cinza e o sentimento é de limpeza. No quarto da sala a cor é amarelo, o sentimento é paz. No outro quarto a cor é avelã, o sentimento é a tranquilidade. Ótimo. E o que vocês sentiram dessa viagem? A liberdade. Ser livre para poder escolher para onde que vai. O que você sentiu nessa viagem? Eu senti que eu fui percebendo as coisas em cada, vamos dizer, país que a gente foi. E com a companhia da família, a gente vai percebendo que na cozinha a gente percebe que é onde, como ele disse, o sentimento de união, porque é onde a gente fica mais tempo juntos. A gente cozinha junto, igual ontem a gente pôde estar junto, hoje a gente cozinha junto, é um momento de união, onde cozinhar junto, fazer algo para estar satisfazendo, um momento de união ali. Né? A gente conversa, a gente troca ideias, a gente troca conhecimento e aí sair ainda pode alimentar ainda. Neste jogo, os atores escreverão uma carta a qualquer objeto inanimado, escrevendo-lhe qualquer desejo ou notícia, contando o que sentem em relação a ele. Escada. Gostaria que com a sua chegada, a Natália se sentisse mais segura em relação à enchente. Por mais que com a sua chegada, a Natália se sinta mais segura,
Gostaria também de mais conforto para minha família e que a Sara ou qualquer outra pessoa não se acidente em você. Com a chegada da escada, eu irei me sentir um pouco mais segura caso ocorra outra enchente. Espero que não haja nenhum acidente com minha filha e que você possa nos proporcionar a realização de um sonho e, junto à realização, de novas conquistas. Não só de novas paisagens, mas de um recomeço com a minha família. Nesse jogo, os atores terão que se utilizar do espaço que estão presentes, descrevendo através da fala e reagindo corporalmente a outro cenário imaginário que se deseja construir. Com aquela entradinha ali, né? Saindo pro banheiro. Porque o banheiro aqui tá fechado. Só vai ter acesso por ali. Entendeu? Linda. E saindo do quarto aqui, continuando com o beiral em volta de tudo. Aqui você pode ver aqui, né, pelas casas do fundo, as casas da frente, dá pra você ver, chegar mais pra frente um pouquinho, dá pra você ver lá embaixo, dá pra ver seu carro, a moto, o carro de trabalho, né, que tá aparecendo ali, mas futuramente não vai aparecer, porque o telhado vai chegar pra frente, aí um ficar em uma posição, outro na outra, aí voltando aqui pro fundo, aqui tem um pé de laranja aqui do lado. E aqui no fundo da gente poder ver a casinha do cachorro, os pomares e para ver o rio lá embaixo. Então aqui é o hallzinho, aí a gente segue mais um pouco o corredor, aqui é o quartinho da Sara, aí mais lá no fundo tem o banheiro, aí saindo daqui o corredor, aí aqui é o nosso quarto, nosso banheiro lá no fundo, a gente vai fazer um closet também. Aí aqui do lado de cá, e seguindo mais o corredor, pra lá vai ser uma varanda aberta. Que aí a gente vai colocar, eu tinha pensado em colocar umas grutas, fazer tipo um jardim de inverno aqui em cima, umas coisinhas pra ficar agradável e pra gente ter uma vista melhor. Depois de toda a experienciação com os jogos do Teatro do Oprimido, tudo que foi falado, ouvido, movimentado, sentido, tornou-se um registro em desenho, feito pela Natália, Luiz e Sarinha, de como poderia ser o segundo andar. E esse desenho foi se modificando a cada vez que a gente se reunia. Fomos melhorando o desenho para que não repetisse os problemas e os erros do primeiro andar, se tornando um lugar que reconhecesse a família. Porém, fomos sentindo que com o desenhar no papel, a gente não se comunicava tão bem. Daí foi necessário encontrar outra forma de registrar o que a gente sentia. Mas você sabe que na verdade a de Samuel que não tem Aqui, ó, você pode abrir a porta pra dentro, se for normal, se for mais barato. Pode abrir pra dentro ou você pode correr aqui, ó. Um dos dois, tá vendo? Esse desenho te dá mais opção. Então, se você conseguir mais barato é esse, se você conseguir mais barato é esse, você abre pra dentro. As duas pias aqui. Lavou, isso aqui tá debaixo da pia, não tem problema. A hidráulica é a mesma. Eu ia até te falar, a caixa d'água seria mais interessante aqui, ó. Não em cima do box, em cima daqui, por quê? Você tem um eucalipto aqui, você tem um aqui, a porta. Daqui, tal, passou aqui é uma parede de aqui é o chuveiro, sai por aqui, a porta aqui, no seu quarto é a mesma coisa. Você pode tanto Mas dá pra você colocar uma janela. Janela pra colocar, né? Agora vamos apresentar mais aqui, ó. pode. Tem um
Só você não tem. Sim. Essa cama aqui, ó, não quer ver. Você quer ver se você cabe nessa cama? Eu cabo nessa. Mas realmente é possível fazer arquitetura só de falar também, né? Mesmo sem nenhum desenho, porque isso prova para você e para mim, para o Luiz, que é possível só da gente querer e fazer. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê caô, o que arogue. Quem me pariu foi o ventre de um navio, quem me ouviu foi o vento no vazio. No ventre escuro de um porão, vou baixar no seu terreiro. Epa raio, machado, trovão, epa justiça de guerreiro. E samba, é o céu que cobriu nas noites de frio minha solidão. E samba, é oceano sem fim, sem amor, sem irmão. É caô, quero ser seu tambor. E samba, eu faço a lua brilhar, o esplendor e clarão do ar de luanda em meu coração. Umbigo da cor, abrigo da dor, primeiro umbigada. Macemba, ia, macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas.